Colossenses 1:13. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, e estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Assim diz a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Pai, nos abençoa com a Tua palavra. Que a gente possa essa noite perceber a beleza do Teu Filho, a Sua soberania, e possamos reconhecer com a nossa vida e com as nossas atitudes a Sua grandeza e que Ele está acima de todos nós. Confessamos o Teu Filho, Pai, e pedimos que, por meio da exposição e aplicação da Tua palavra, o Senhor fale conosco. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje nós estamos começando uma nova série aqui na Urbana, e essa série da Urbana, ela chama o primado de Cristo. Nós vamos passar os próximos 4 domingos, esse e mais 3, navegando pelas páginas do livro de Colossenses, olhando os temas principais de cada capítulo. E hoje nós vamos começar falando do tema principal da carta de Colossenses, que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. A carta de Paulo aos Colossenses, ela foi escrita por Paulo num momento muito especial da sua vida, porque ele já tinha amadurecido a sua teologia a essa altura do campeonato. Paulo, ele está preso, bom, não era tão especial assim, né? Mas ele está preso em Roma, muito provavelmente ali por volta de 60 depois de Cristo, e Paulo já é um idoso, Paulo já é um indivíduo que já está em avançada idade. Isso significa que já deu bastante tempo para Paulo ponderar quem é Jesus Cristo. Já deu bastante tempo para Paulo ponderar acerca da pessoa do Senhor Jesus Cristo, acerca dele mesmo como ministro do Evangelho, e do que significa Cristo na centralidade da vida cristã. E meus irmãos, deixe-me colocar uma coisa que eu acho sensacional acerca do livro de Colossenses. O livro de Colossenses é aquele texto que Paulo ele escreve para lidar com a realidade da igreja. Ele não escreve para simplesmente fazer teologia. Ele não escreve simplesmente para escrever um compêndio teológico ou um capítulo de uma teologia sistemática sobre cristologia. Ele está escrevendo porque ele quer lidar com algumas coisas que estão acontecendo ali na igreja de Colossos. Mas a pergunta que se levanta é: que igreja é essa? Quem são esses irmãos? E quais são os problemas que Paulo está querendo lidar aqui? E quando a gente faz uma pesquisazinha histórica, a gente descobre que a igreja de Colossos foi uma igreja que não foi fundada por Paulo. Ela muito provavelmente foi fundada por um indivíduo chamado Epáfras, que era companheiro de Paulo, era companheiro ministerial do apóstolo Paulo, e ele fundou a igreja de Colossos, porque ele era de Colossos. E o Epáfras, então, enquanto Paulo está preso ali em Roma, então muito provavelmente Epáfras ele foi visitar Paulo ali em Roma preso. Isso a gente vê lá em Atos no capítulo 28, durante a primeira prisão que ele esteve em Roma. E então, ali Epáfras ele deu um relatório para
o Paulo e falou: Paulo, é o seguinte, a igreja cresceu, a igreja está indo bem, mas a gente tem uns problemas lá que eu acho que eu preciso da sua ajuda. Isso é sensacional, fala para mim bastante no meu coração, porque isso mostra que Paulo, ele está escrevendo de maneira extremamente profunda e teológica, mas não por causa da teologia em si, mas por causa da igreja. Paulo está mostrando para a gente que conhecer de maneira profunda ao Senhor não é um exercício meramente acadêmico e intelectual. Ser capaz de dizer quem é o Senhor Jesus Cristo e falar de cristologia não é uma coisa simplesmente da academia ou do exercício teológico. Paulo faz isso porque ele quer lidar com problemas que estavam acontecendo na igreja. O que eu estou querendo dizer para você é que a teologia é serva da igreja do Senhor Jesus Cristo. A teologia que vale a pena, ela precisa ser serva da igreja. Se não for serva, ela não serve. Se a teologia que nós produzimos, se o conhecimento que nós temos acerca de Deus, acerca da pessoa do Senhor Jesus Cristo, ela não serve à igreja, ela não serve. E Paulo então chega no final da sua vida, parece que ele já entendeu isso. E ele escreve um texto extremamente teológico. Ele escreve um texto extremamente profundo. Como eu já falei para você, ele está no final da sua vida. É no final da vida que a gente vai produzir as nossas melhores reflexões, não tenha dúvidas disso. É no final da vida que a gente já conseguiu gastar algumas pestanas acerca de alguns temas e algumas coisas. Aí a gente consegue dar alguma opinião válida. É quando a gente já está chegando, olhando para trás. Então Paulo escreve para essa igreja. E quais eram os problemas que Paulo está querendo lidar? Essa igreja era uma igreja muito interessante porque ela era formada por um misto de judeus e de gentios. Ela era uma típica igreja do primeiro século, que era formada por judeus e por gentios. Ou seja, indivíduos que eram judeus e indivíduos que não eram judeus, gregos, romanos, etc. E então, aqueles indivíduos, aquela igreja, era uma igreja que naturalmente era marcada por tensão. Imagina você ter dentro da igreja uma diversidade cultural grande. Ou seja, o pessoal dentro da igreja é uma igreja que tem muita diversidade. E o legal da diversidade é que isso enriquece, isso acrescenta bastante, mas a diversidade também gera tensão. Então você tem lá a turma dos judeus, que gostavam da lei, que inclusive tinha lá dentro a turma dos chamados judaizantes, que eram aqueles indivíduos que falavam assim: olha, não basta só você crer em Jesus, não basta crer só em Jesus. Para crer em Jesus, você tem que, para ser salvo mesmo, você tem que crer em Jesus, mas você também tem que guardar a lei, você tem que ser circuncidado, você também precisa praticar todos os ritos e as festas e guardar as datas importantes, porque aí sim você vai ser um crente verdadeiro. Hoje em dia a gente não tem muito isso, né? Hoje em dia a gente não tem quase isso. A gente não tem um pessoal que fala assim: olha, Jesus não é suficiente, você tem que crer em Jesus, mas você tem que tirar a tatuagem, você tem que dar o dízimo, você tem que ir para a igreja todo domingo, você não pode tirar férias, porque se você tirar férias você está perdendo a igreja, você não pode. Deu para entender? Olha, esses caras não existem hoje, né? Não existem, né? Não, você tem que crer em Jesus e você tem que comprar um lenço ungido. Você tem que crer em Jesus e você tem que ter mais uma série de coisas. Você tem que se submeter ao meu guarda-chuva, à minha cobertura espiritual. Era o que o judaizante pregava. Hoje em dia a gente tem os nossos judaizantes hoje, nas nossas igrejas. Jesus não é suficiente. Jesus, ele é Jesus, mas circuncida também. Jesus, mas segue a lei. Jesus e guarda o sábado. Jesus e tem as festas da lua nova. Tem as festas do calendário judaico. Observe cada uma delas. Porque tem aquela turma judaica lá dentro que, querendo ou não, a gente é assim, né? Você tem sempre o pessoal lá que... por exemplo, eu cresci numa igreja que tinha uma diversidade cultural muito grande. E eu lembro que tinha o grupo dos nordestinos. Então, se você é nordestino, você tem o meu carinho mais profundo. Porque os irmãos nordestinos dentro da igreja onde eu cresci, lá em Boa Vista, em Roraima, eles eram uns irmãos assim que... Eles eram sempre nordestino arretado, sabe? O povo que comia bem. É por isso que eu tenho a silhueta que eu tenho hoje. E aí era engraçado porque os nordestinos dominavam as festas da igreja. E tudo quanto era festa, nem interessa se era festa
do Natal, ou a celebração de qualquer coisa, ia ter lá a comida típica do Nordeste. Porque o apelo cultural, a gente puxa a sardinha para o nosso lado, né? Então você tem lá os judaizantes. Agora, você não somente tinha os judaizantes, ou a turma lá do judaísmo, que era oriunda do judaísmo, você também tinha lá o pessoal grego. Afinal de contas, a cidade de Colossos ficava ali naquela província que nós chamamos de Anatólia, uma província antiga da Anatólia. E essa província que hoje você conhece como Turquia, ela era predominantemente grega. Aquela região, ela era muito importante do ponto de vista econômico, do ponto de vista cultural, enfim, de uma série de pontos de vista. E mais ainda, porque ali era um centro filosófico muito importante. E os gregos, eles tinham umas ideias meio malucas, assim. Eles falavam que, na verdade, as pessoas, elas vão chegar ao céu se elas crescerem na sua elucubração filosófica, no seu conhecimento do etéreo, da metafísica. Tinha uma turma lá que valorizava aquilo que a gente conhece hoje como a gnosis. O que é a gnosis? É esse conhecimento místico, esse negócio de você investigar o etéreo, de você querer... A gente conhece isso, sabe com que nome hoje? Os cristais. O Brahma, o negócio da investigação etérea. Vamos arrepiar, vamos... Era essa turma, estava lá também na igreja de Colossos. O pessoal estava lá, então tinha um pessoal que puxava para o judaísmo, falava, não, vamos guardar a lei, vamos circuncidar essa meninada aí, mas também tinha a turma lá filosófica, os caras que gostavam de elocubrar, que achavam que pela busca do conhecimento eles iam encontrar sua própria redenção. Agora, não somente isso, tinha uma turminha lá, que era a turminha que gostava de adorar anjo. E aí existe uma discussão, um debate teológico acerca de que tipo de anjo que Paulo está falando ali no capítulo 2. Porque anjo, anjo, mas será que é anjo mesmo, anjo, como a Bíblia fala, né? Criatura de Deus, sobrenatural? Ou anjo aqui está sendo usado como uma metáfora para o mensageiro? Em outras palavras, esse pessoal aí adorava os mensageiros, os seus ídolos gospel, né? Fala mal de um ídolo gospel hoje para você ver, né? Então, existe essa possibilidade interpretativa, se é anjo, ou se é um mensageiro, porque a palavra anjo em grego quer dizer mensageiro. Independente do que for, é uma igreja que está lutando com idolatria. É uma igreja que está lutando com o alvo certo, o objeto certo da sua adoração. Uma igreja que está começando, se está adorando o anjinho, ou se está adorando o pastor, ou seja lá o que for, não está adorando a pessoa certa. E finalmente, essa igreja ela tinha um probleminha sério com aquilo que eu vou chamar hoje de referência. Ela tinha um problema sério porque ela não estava entendendo qual que era a sua referência. Aí você deve estar fazendo assim, o que você quer dizer por referência? Todos nós precisamos de referências para viver. Todos nós. Então, por exemplo, eu tenho algumas referências na minha vida pastorais. Um deles você conhece, o pastor da nossa igreja mãe, pastor Fernando Leite, é uma referência para mim. Temos referências na área acadêmica. Temos referências na nossa vida pessoal, homens e mulheres que admiramos e etc. Temos referências financeiras, enfim, precisamos de referências para viver. E o interessante é que essa igreja, no cultivo da sua referência, ela estava com os olhos nas referências erradas. Enquanto a sua referência devia ser Cristo, como uma igreja cristã, essa igreja estava com a referência em si mesma. A sua referência era ela mesma. Indivíduos que não eram teorreferentes ou referenciados em Cristo ou em Deus, mas eles eram ego-referentes, referenciados em si mesmo. E aí o texto que a gente acabou de ler é uma parte do capítulo 1 que é conhecido como o grande cântico cristológico de toda a Bíblia. Nenhum outro texto é mais cristológico ou fala de Jesus de maneira tão bela e tão alta
como fala o texto de Colossenses no capítulo 1. Nem um texto em toda a Escritura. E esse texto começa, na verdade, o cântico começa no versículo 15, o texto começa no versículo 13. E o texto no versículo 13, ele fala uma coisa que eu acho sensacional. Ele diz assim: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É interessante que Paulo ele começa essa sessão dizendo assim: o Deus do Pai, ele nos resgatou. Somos objetos do resgate de Deus. E ele nos resgatou fazendo o quê? Nos transportando de um ambiente para o outro. Nos transportando de um domínio para o outro. Nos transportando de um lugar para o outro. Do reino das trevas, do império das trevas, para um outro reino. O reino do Filho do seu amor. Agora, é muito interessante que essa expressãozinha transportou, ela não somente traz a ideia de você pegar algo e colocar em outro lugar. Ela traz a ideia também de mudança de perspectiva, de mudança de ponto de vista, mudança de referencial. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo assim: olha, ele mudou completamente ao nos resgatar a nossa perspectiva de vida, mudou a nossa referência, mudou quais são os valores e os princípios que nós vamos seguir. Então, ser resgatado do império das trevas e ser colocado, enxertado no reino do Filho do seu amor, não é só uma questão de você virar crente, ir para a igreja, ser batizado. É também uma questão de mudança completa dos referenciais da vida, do ponto de vista, a maneira como eu vou olhar a vida. Aquilo que os teólogos vão dizer, o pessoal da escola bíblica está sabendo bem, mudou completamente a cosmovisão. A partir de agora, eu vou ver a vida e ver o mundo de maneira completamente diferente, de outra perspectiva, a partir de outro ponto de vista. Isso é o que significa ter sido transportado do império das trevas para ser levado e colocado no reino do Filho do seu amor. Agora, se então o texto é sobre esse negócio de referência, por que Jesus ele pode reclamar para si ser a nossa referência como igreja? Por que o Senhor Jesus Cristo então é a nossa referência? Poderia ser qualquer outra coisa, não poderia? Poderia ser o Espírito Santo, poderia ser os anjos, poderia ser, seja lá o que for, poderia ser o conhecimento teológico, poderia ser qualquer coisa. Porque Jesus ele fala: eu quero ser a referência de vocês. Eu quero que vocês se relacionem não na perspectiva de que vocês vão estar se relacionando para si, mas se relacionem na medida em que isto me agrade. Que vocês lidem com o dinheiro de vocês, não na medida em que vocês vão usufruir isso para vocês, mas na maneira que isso seja bom para mim. Eu quero que vocês lidem com a vida, com a carreira de vocês, não naquilo que é conveniente a vocês, mas naquilo que é conveniente a mim. O que justifica o Senhor Jesus Cristo reivindicar essa posição central na vida do cristão? E não teologia, e não o pastor, e não seja lá o que for. Os versículos seguintes respondem para nós isso. Os versículos seguintes dizem por que Cristo é a nossa referência. Por que Cristo deve ser o nosso referencial de vida. E ele começa dizendo: ele é a imagem do Deus invisível. E aqui o apóstolo Paulo ele usa uma expressãozinha que eu acho sensacional, que é a expressão de onde vem a palavra portuguesa ícone. Ele é o ícone do Deus invisível. E essa palavra, no mundo, no contexto greco-romano, ela se refere àquela imagem que era cunhada nas moedas romanas, que eles botavam a imagem do imperador lá. Ele está se referindo àquilo, ao ícone, aquela representação plena e absoluta. Hoje a gente não tem muito essa questão de entender o que é esse negócio do ícone, a não ser que a gente entenda a partir dos nossos aplicativos nos celulares, né? Então você tem um quadradinho azul com um F branco dentro, você sabe que aquilo é a representação do quê?
Facebook. Um quadradinho azul, um Fzinho minúsculo branco dentro, é o Facebook. Ou seja, toda aquela realidade virtual, do mundo virtual, que nós conhecemos como Facebook, tudo aquele mundo digital, todo aquele reino chamado Facebook, onde quase todos nós estamos, está representado por aquele ícone. Está representado, está visualizado naquele ícone. É isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer. Em Cristo, este Deus invisível se faz visível. Esta realidade que é inconcebível é concebida. Esse Deus que a gente não consegue descrever é descrito. Esse Deus que a gente não consegue ver, a gente vê. Esse Deus que a gente não sabe explicar, a gente explica. Ele é o ícone. Ele é a imagem. Este Deus invisível se faz visto no Filho. O que o texto está dizendo para a gente é muito simples. Cristo é Deus. Beabá da vida cristã. Cristo é Deus. E só Deus pode reivindicar ser a referência central e suprema da nossa vida. Só Deus pode reivindicar a posição de referência da nossa vida, referência plena. Só Deus. Por que eu estou falando isso para você? Porque se a gente coloca qualquer outra coisa como referência da nossa vida, a gente está fadado a uma vida frustrante, de dor miserável. Acredite em mim, chegou um tempo da minha vida que eu tive que começar a perguntar para Deus se eu amava mais a minha esposa do que ao Senhor Jesus. Foi bem naquela fase assim de, sabe, o primeiro ano do casamento? Que você casa apaixonado, né? Casa daquele jeito, agora tudo um mar de rosas, é nada. Um primeiro ano de casamento é aquela coisa de adaptação, né? Como é que é, não sei o quê. Eu que passei praticamente a minha juventude inteira morando só, eu com 17 anos de casa, 17 anos de idade saí de casa para estudar. E nunca mais voltei para ficar em casa, para ter gente que me dissesse o que fazer, para onde ir. Então eu sempre tive a minha vida. Essa coisa da independência, né, da vida só. Eu cozinho para mim, o dinheiro é para mim, a vida é para mim, a casa é para mim, o sofá é para mim, o controle da TV é para mim, é tudo meu, o computador é meu. E aí dos 17 aos 30 anos era essa vida, e 30 anos casei. Aí chegava em casa, e eu estou com essa minha referência. Quem é a referência do Isaac? Eu. Aí às vezes chegava tarde em casa do seminário, estava dando aula, aí com fome, ele está com fome, vai cozinhar alguma coisa. Aí começa a cozinhar e tal. A Isabela entra na cozinha e fala assim: amor, você fez por mim? Aí eu falei: tem que fazer? Porque essa é a minha referência. E aí o homem é pendular, né? Tomei uma carcada, né? Como falam aí, do meu mentor. Ele virou para ele e falou: cara, você é uma porcaria de marido. Mas fica tranquilo, está em paz, vai dar tudo certo. Ninguém vai ser bom marido com 1 ano de casamento. Bom marido com 30 anos de casamento vai ser bom. E male, né? Mas com 1 ano ninguém vai ser bom marido. Eu falei: ufa, que bom. Cuida da tua mulher. E aí eu fiquei naquela neura de: meu Deus, agora eu tenho que mudar a chavinha. Só que de novo eu troquei um tirano por outro. Porque antes a referência era eu, depois a referência se tornou a Isabela. E aí eu passei a viver em função da Isabela. E aí a minha vida era miserável. Por quê? Porque eu não tinha tempo para mim, eu não conseguia lidar com as minhas responsabilidades como professor de seminário, como pastor, seja o que for. A minha vida era a minha esposa. Eu falei: eu estou perdendo minha vida também. Aí fui conversar de novo com o meu mentor. Falou: eu estou nessa vida, acabei de começar, me ajuda aí. Eu falei: cara, porque você ainda não sacou que ser marido significa não ter a referência em si nem na tua esposa, ter a tua referência em Deus. Ter a tua referência em Cristo. Eu falei: entendi. Caiu a ficha. Quando a gente troca o referencial, a nossa vida vai ser maldita. A nossa vida vai ser maldita.
Porque só Deus, só Cristo, aquele que é Deus encarnado, aquele que é homem perfeito e Deus totalmente. O texto de Colossenses, no capítulo 2, versículo 9, vai dizer que nele habita plenamente a divindade. Corporeamente nele habita a plenitude da divindade, é o que diz o texto. Totalmente Deus. Ele pode reivindicar ser a nossa referência. E isso não vai frustrar, isso não vai acabar com a nossa vida, isso não vai fazer com que a gente perca o nosso tempo, isso vai ser muito bom. Agora, o texto continua e diz pra gente que ele é o primogênito de toda a criação. E primogênito de toda a criação, muita gente confunde isso daqui e às vezes interpreta mal, porque todo mundo acha assim, peraí, se ele é o primogênito, quer dizer que existiu algum tempo em que o Senhor Jesus Cristo não era? Não é primogênito no sentido de o primeiro que foi gerado, o primeiro filho nascido. É primogênito aqui no sentido do hebraísmo, no sentido da cultura hebraica, de onde tira Paulo isso, no sentido de herdeiro. Ele, como herdeiro do Pai, ele tem soberania sobre toda a criação, porque tudo é para ele, tudo é dele, todas as coisas são para ele. Ele é o herdeiro, ele reclama a autoridade e posse sobre tudo, como o herdeiro era visto no Antigo Testamento. O herdeiro tem acesso às posses, ele tem acesso à honra, ele é da mesma natureza do pai. O herdeiro é o herdeiro. Ele tem autoridade sobre. Quando o texto está dizendo para nós que ele é o primogênito de toda a criação, não está dizendo que em algum momento Jesus Cristo não existia, então Deus gerou ele como o primeiro ser criado. Negativo, isso é bobagem, que fala que o texto não está falando sobre isso. O texto está simplesmente dizendo que ele está na posição do primogênito. E como na posição de primogênito, ele tem soberania sobre isso. Sobre o quê? Toda a criação. Aí volta no casamento de Isaac. Ele tem soberania sobre o meu dinheiro, a minha esposa, a minha mulher, as minhas coisas, o meu carro, a minha casa. E você já percebeu como a gente vive? A gente confessa isso na igreja, que Cristo é soberano sobre todas as coisas, que todas as coisas são dele, mas viver isso, a conversa é outra. Dizer que Cristo é soberano sobre o meu casamento, quando a tua mulher pisa no teu calo, né? Não, mas esse casamento é de Cristo, não é meu. Ou quando você quer usar o dinheiro para alguma coisa que você não deve, e aí você tem que lembrar, pô, esse dinheiro não é meu, é de Cristo. Ou você quer usar o teu tempo para alguma coisa, não, mas esse tempo não é meu, é de Cristo. Porque só Ele pode reclamar autoridade e soberania sobre todas as coisas. Só Ele pode dizer que Ele é soberano sobre tudo isso. Por isso que ele pode chegar para os discípulos e falar assim: olha, discípulos, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. É interessante, a gente canta isso, a gente professa isso, mas na hora de tratar a nossa namorada, o nosso namorado, seja lá quem for, como ele sendo alguém que está debaixo da autoridade e da soberania do Senhor Jesus, a conversa é outra. É bonito o discurso do cristão, né? É bonita a teologização do cristão. É bonito tudo isso. Mas bota no chão da terra, bota na poeira do dia a dia. Aí a coisa pega. E ele é primogênito sobre toda a criação, não somente porque ele é o Filho de Deus, eternamente gerado do Pai, como diz a teologia, mas é porque ele é o agente de Deus que executa os decretos de criação. Ele é o Criador. Ele cria com o Pai, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes e autoridades. Deixe-me chamar sua atenção para essas expressões que aparecem aqui. Ele está dizendo que o Senhor Jesus Cristo, ele criou todas as coisas e exerce domínio sobre todas as coisas, e ele tem soberania, e ele está acima, ele é supremo sobre tronos, soberanias, poderes e autoridades. E essas expressões, elas estão se referindo não somente àquilo que a gente chama de potestades, de principados e potestades, as autoridades espirituais ou o reino angelical. Não é somente sobre isso que o texto está falando. O texto está falando que Cristo está acima desses indivíduos ou dessas criaturas de Deus. Mas o texto está falando que ele está acima
dessas autoridades que vira e mexe aparecem e reclamam a nossa submissão. E eu já meio que cansei de falar sobre isso por aqui. Vão existir na sua e na minha vida indivíduos que vão reclamar de nós uma submissão absoluta idolátrica. Vão existir de nós indivíduos que vão exigir de nós, por estarem em poder, em posição de autoridade, vão exigir de nós uma submissão idolátrica. Seu chefe, sua esposa, seu marido, seu pai, sua mãe, o partido político, o programa de governo, vai reclamar muitas vezes uma submissão idolátrica. Nesse mundo de coxinhas e mortadelas, está interessante falar disso, né? Porque vão ter sistemas, pessoas, movimentos que vão nos tentar profundamente a entregar uma submissão que só devemos entregar a Cristo. Por isso que o texto Paulo está dizendo, e ele está falando para os cidadãos romanos, que tinham em Roma, na capital do seu império, alguém que dizia que era Deus. E falava, me adore, seja absolutamente submisso a mim, participe do culto de César. Deixa eu falar uma coisa, e desculpa se vai bater aí, tá? É a palavra de Deus, bota na conta de Jesus. Às vezes eu olho para alguns casamentos e eu fico pensando assim, misericórdia, Senhor. Por quê? É o marido que exige da sua esposa uma submissão idolátrica, e a esposa que exige do seu marido a mesma coisa. É impressionante. Tipo, absolutamente se anule e vive em minha função. Viva com base nos meus gostos. Viva com base nas minhas vontades. Viva com base naquilo que é conveniente para mim. Eu tenho feito muitos casamentos, não sei porque essa molecada mais jovem se sente identificada comigo, então eu e a Bela, o que a gente atende de casais aí que estão próximos para casar é impressionante. E aí eu viro e falo para alguns deles assim, eu falo, queridos, é o seguinte, eu não faço casamento de ninguém porque quem casa as pessoas é o próprio Deus, eu vou lá e oro. É isso que eu faço. Para uns eu peço bênção e para outros eu peço misericórdia. E para esses que têm um reclame idolátrico do seu cônjuge, ou do seu futuro cônjuge, para esses eu peço misericórdia. Ah, peço. Ou se peço. Por quê? Porque o referencial deles não é mais Cristo. Eles não se relacionam mais com base naquilo que é conveniente a Cristo, naquilo que é importante para Cristo. Eles se relacionam com base naquilo que é conveniente para os seus próprios desejos, as suas próprias inclinações, os seus próprios interesses. Aí eu chego lá e falo, misericórdia, Senhor, abençoa essa casal, vai mais. Então não é só partido político que reivindica a adoração. Pastores. Deixa eu falar de mim, da minha categoria, a categoria. Pastores às vezes reivindicam essa autoridade e essa submissão absoluta, dizendo, se você sair da minha igreja, você está fora do meu quadrado espiritual. Maldições virão sobre você. Os teus celeiros, os gafanhotos vão vir. O dízimo que você não dá na igreja, você vai dar na farmácia. Você conhece essa história? Essas são as risadas da identificação. O que o texto está dizendo para a gente é que Cristo está acima de tudo isso, soberano sobre todas essas coisas, e essa é a nossa referência. Esse é o nosso movimento. Se não é isso, somos idólatras. A quarta característica que esse texto coloca para nós, ela é muito interessante porque ela diz para a gente que
o Senhor Jesus Cristo, Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o referencial da igreja. E parece óbvio falar isso, né? Cristo é o cabeça da igreja. Pra gente é óbvio. Mas eu olho para o mundo evangélico hoje, meus irmãos, e as igrejas, elas são tudo menos referenciadas em Cristo. Elas são tudo menos igrejas cristocêntricas. São igrejas referenciadas em programas, são igrejas referenciadas em ministérios, são igrejas referenciadas em dinheiro, são igrejas referenciadas em autoridade e propulsão dentro de um espaço geográfico, são igrejas referenciadas em tudo, menos no Senhor Jesus Cristo. É a igreja referenciada no pastor, no ídolo gospel. Não, porque no ídolo gospel aparece na igreja, a igreja enche. Não precisa nem ser ídolo gospel. Eu trabalhei numa igreja grande, antes de pastorear a igreja Batista Urbana, vocês sabem disso. E tinha uma cultura lá que me deixava muito triste, para não dizer outra palavra. Porque saía lá na internet qual que era o pastor que ia pregar da vez lá, do grupo de pastores que pregavam na igreja. Aí parecia a igreja de Corinto, né? Eu gosto do pastor Apolo, eu gosto do pastor Paulo, eu gosto do pastor Pedro, eu gosto... Já viu crente assim? Aí ele só vai na igreja se aquele pastor prega. Não, porque se aquele pastor pregar, aí eu vou. O outro eu não gosto, não vou. Que raio de crente é esse, gente? É o referenciado no pastor. É o referenciado no indivíduo que ele está ouvindo, e não em Cristo. Só vou na igreja se o pastor fulano de tal pregar. Eu só vou me envolver se acontecer isso ou aquilo. Eu só vou para essa igreja se tiver ação social. Eu só vou para essa igreja se fizerem assim. Estamos falando de igrejas que se dizem cristocêntricas, mas não são nem um pouco. Então a soberania de Cristo, ela passa pela criação, ela é macroscópica, mas ela também é microscópica no que diz respeito ao cosmos, à igreja, à realidade do corpo. E aí a gente vai para a igreja e a nossa referência, sabe o que é? Eu ouço isso bastante de jovem. Como a minha audiência aqui é muito jovem, eu vou falar. Pastor, tem menina bonitinha lá? Pastor, tem uns gatinhos lá? Pastor, o que tem lá? Que referência é essa, gente? A gente virou Tinder Gospel. Os nossos ministérios jovens hoje viraram Tinder Gospel. Porque ninguém vai mais por causa de Cristo. As pessoas vão lá por causa das pessoas que estão lá. Vão lá por causa das coisas que estão acontecendo lá. Menos por causa de Cristo. Um instrumento musical, a bateria, seja o que for. E você já percebeu que, desculpa, eu estou falando isso, é duro, mas é para mim também, tá, gente? Fica tranquilo. Mas você percebeu como a gente é idiota? A gente é muito idiota. Porque a gente briga por uns negócios muito idiotas. A gente briga por umas coisas assim que não faz sentido. Existe um teólogo romeno que ele fala uma coisa que a gente só briga... Romeno não, desculpa. Filipino. Ele fala que a gente só briga por coisas inúteis. Não sei se você já percebeu. Vê a sua realidade com a sua esposa aí. Você que é casado, você que namora. A gente só briga pelo quê? A toalha em cima da mesa, da cama. É a roupa que deixou jogada no meio do quarto. A gente só briga por coisa idiota. A louça que está para lavar. Eu nunca briguei com a minha esposa por causa da queda do PIB do Brasil. Eu nunca briguei com a minha esposa por uma coisa, sabe, realmente séria. Por causa das crianças que estão morrendo na África. Agora eu brigo com a minha esposa. Outro dia eu vou me denunciar aqui. Eu tive uma briga idiota com a minha esposa. É que a gente só briga por coisa idiota, né? A minha esposa arrumou as coisas lá em casa. E na hora que eu fui sair para ir dar aula, eu peguei a minha mochila. Eu percebi que minha mochila estava mais pesada do que o normal. Quando eu abri, ela tinha pego todas as minhas coisas e tinha enfiado na minha mochila. Nossa, velho! Cara, aquele negócio me deixou doido da vida. E olha o discurso, aparentemente piedoso. Você não me respeita.
Você não respeita as minhas coisas. A gente só briga por coisa idiota. Na igreja é a mesma coisa, é isso que eu estou querendo dizer para você. A gente briga por causa do carpete da igreja, a gente briga por causa do uso da bateria, a gente briga por causa da tatuagem do menino, a gente briga por causa disso e daquilo, mas a gente não leva a sério o que tem que levar a sério. A gente não está mais centrado na pessoa do Senhor Jesus Cristo. A gente não está mais reconhecendo que Ele é o cabeça do corpo e isso é o que importa. A gente briga por coisas idiotas dentro da igreja. Igrejas se dividem por causa de ministério de louvor, gente. Igrejas se dividem por causa de personalidade de pastor. Ele é soberano sobre todas as coisas. E Ele tem que ser a nossa referência. No dia que Ele se torna a nossa referência, aí a gente para de brigar por coisa idiota, a gente para de idolatrar coisas que não deve, a gente leva uma vida que vale a pena. Começa a caminhar para o fim. O texto também fala para nós que Ele não é somente o cabeça da igreja, mas o texto fala para nós que Ele é o reconciliador. Ele reclama a autoridade e a posição de grande referência da nossa vida, porque foi Ele quem nos reconciliou. Olha só o que ele diz no versículo 19 e 20, ele diz assim: pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus. E quando a gente fala de reconciliação, gente, a gente tem um problema gospel para tratar agora. Qual que é o problema gospel? O problema gospel é que a gente fala de reconciliação como se fosse evangelismo, né? Então, a gente abre lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, que fala que nós recebemos o ministério da reconciliação como povo de Deus, e aí a gente então tem que ir lá levar reconciliação para as pessoas, né? E aí a gente tem que ir lá reconciliar as pessoas. E a gente acha que reconciliação é um negócio que é ministério de evangelismo hoje. A gente chama, né, os nossos grupos de evangelismo de o grupo reconciliação. E não sei o que, bota esses nomes assim bonitos dos ministérios, né? E a gente tem essa visão pobre do que é a reconciliação. A primeira coisa que a gente precisa entender é que reconciliação, ela não existe no ambiente da paz. Porque amigos não precisam de reconciliação. Quem precisa de reconciliação são inimigos. Reconciliação, ela pressupõe inimizade. Ela pressupõe guerra. Ela só existe no ambiente do conflito. Ela só aparece, se aparece, no ambiente do atrito, da guerra, do problema, da briga, do caos. Amigos não se reconciliam. Amigos não precisam de reconciliação. Amigos, eles chegam, vão junto no boteco. Já está reconciliado. Quem precisa de reconciliação são inimigos. E note que o texto está dizendo para nós é que Ele que reconciliou consigo, com Deus, no caso, Ele nos reconciliou com Deus. A obra da reconciliação não é nossa. A obra da reconciliação é de Deus por meio de Cristo. É Ele quem fez isso com a gente, porque se dependesse da gente, a gente continuava brigando com Deus. E aqui é onde eu quero chegar, queridos. Até depois que a gente já foi reconciliado com Deus, a gente continua brigando com Deus. Porque Deus, ele tem um poder tremendo, e eu acho isso sensacional, de discordar absolutamente da gente. Eu acho que eu já falei isso, eu vou repetir. Se Deus nunca discordou de você, é bem provável que você adore uma versão idealizada de si mesmo. Porque Deus, ele tem um poder tremendo de discordar da gente. E eu acho isso sensacional. Quando eu vejo que Deus está concordando muito comigo, eu falo, tem alguma coisa errada, velho. Tem alguma coisa errada, não está dando certo esse negócio não. E aí a gente briga com Deus, não briga? A gente não fica bravo com Deus quando algumas coisas acontecem na nossa vida que a gente acha que não devia acontecer, ou que a gente não merece. Eu não mereço. Eu não mereço. Eu lembro que eu segui um rapaz no Twitter uma vez, um aluno meu,
E ele ficava narrando a vida dele lá no Twitter. E era até engraçado, né? Porque aconteceu alguma coisa triste com ele, aí ele postava assim: Deus está vendo, né? Deus está vendo, né? Deus está vendo, né? Crente é assim, né? Bate, toma uma fechada no trono. Deus, você está vendo, né, Deus? Como se Deus ele tivesse que fazer o que a gente acha que ele tem que fazer. O que eu estou querendo dizer para você é que a graça de Deus ela é tão grande que ele pegou inimigos dele, e falou: eu vou te trazer para perto de mim, eu vou te botar dentro da minha família por meio do meu filho. Eu vou pegar você, e você que gosta de brigar comigo, vem cá. Você que gosta de discordar de mim, vem cá. Você que gosta de levar uma vida que eu estou dizendo para você não levar, vem cá. Você que está doido para querer fazer esse negócio que eu estou dizendo para você não fazer, vem cá. Bem-vindo, isso nós chamamos de graça. Por meio dele, nós fomos reconciliados com Deus. Porque se fosse a gente ia estar virando para Deus e falando: Deus está vendo, né? Deus, você está vendo, né? Ia continuar na inimizade. Então o Senhor Jesus Cristo, Ele pode reivindicar ser a nossa máxima referência, ser supremo em nossa vida e sobre todas as coisas. Porque Ele é a imagem, Ele é o Deus verdadeiro. O texto disse: Ele é a imagem do Deus invisível, porque Ele é o Criador de todas as coisas. O desenho das coisas como elas são, foram dados por Deus. Porque Ele é o cabeça da igreja. E porque Ele é um instrumento de reconciliação que Deus estabeleceu sobre a terra. Aí você deve estar pensando: puxa, Isaac, esse teu sermão ele foi super teológico, né? Super pesado do ponto de vista teológico. Eu quero terminar ponderando essas coisas com você. Ele pode reivindicar por tudo isso que Ele é, porque em última análise Ele quer nos conduzir a termos uma referência, a sair do império das trevas e ter a perspectiva do reino do Filho do seu amor. E aí, quando a gente vai tratar a nossa esposa, a gente não trata mais naquilo que é conveniente para mim, mas naquilo que é conveniente à minha referência maior, que é Cristo. Quando eu trato meu marido, eu não vou tratar o meu marido naquilo que é conveniente para mim, mas naquilo que é conveniente para Cristo. Quando eu for namorar, eu não vou namorar naquilo que é conveniente para mim, mas naquilo que é conveniente para Cristo. Quando eu for criar os meus filhos, e deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão, ouça com carinho, especialmente você que tem filhos. Não queira que os seus filhos eles tenham um comportamento conveniente a você. Queira que os seus filhos tenham um comportamento conveniente a Cristo. Não queira ser esse que vai reivindicar a soberania absoluta na vida do seu filho como um ídolo, reivindica a adoração do seu idólatra. Porque o seu filho ele tem que ter não você como referência, ele tem que ter Cristo como referência antes de qualquer coisa. Ele tem que ter um comportamento conveniente a Cristo, e não um comportamento conveniente a você. Use o seu dinheiro não de maneira que é conveniente a você, mas de maneira que é conveniente a Cristo. Então vou ter que dar tudo na igreja. Não estou falando disso. Estou dizendo que o seu dinheiro não é seu, ele é de Cristo. E o uso dele precisa ser conveniente a Cristo, porque Ele é a referência. A sua carreira, tenho muitos jovens aqui na minha frente que estão na universidade ou quase saindo dela. A sua carreira ela não pode ser conveniente a você. Ela tem que ser conveniente a Cristo, porque no final das contas Ele é supremo, Ele é absoluto sobre todas as coisas. Sem Ele tudo entra no caos. Sem Ele a vida é frustrante. Sem Ele as coisas estão fora de ordem. Sem Ele a gente se relaciona do jeito errado. Sem Ele as coisas vão funcionar do jeito todo torto. Sem Ele vai dar errado. Baixe sua cabeça.
Hoje a mensagem é muito simples. Ela é acerca de ter Cristo como referência. Sair da referência do império das trevas, do ego, Satanás, a carne, todas essas coisas que nos guiam, e viver como legítimo filho, como alguém que de fato está já enxertado no reino do Filho do seu amor. Então, tudo isso que eu disse para você essa noite, ela pode ser resumido em uma frase. A nossa referência não é a gente. A nossa referência não são as coisas que possuímos. A nossa referência não estão orbitando ao nosso redor. A nossa referência está dentro da gente, porque é o Senhor Jesus Cristo. A nossa referência é uma pessoa e não uma coisa. A nossa referência é aquele que nos reconciliou com Deus. É aquele que pode dizer: eu sou soberano sobre todas as coisas. Portanto, viva naquilo que é conveniente para mim. Viva naquilo que vai ser bom para mim. Porque é isso que significa ser cristão. Alguém que vive dentro da conveniência de Cristo. Obrigado, Pai. Obrigado pela Tua palavra. E pedimos que a Tua boa mão nos dirija. E ajuda-nos a ter o Teu Filho como a nossa referência máxima. Que a gente possa confessar a Sua supremacia sobre todas as coisas na nossa vida. Que a gente possa confessar que Ele é supremo. E que a gente possa viver essa supremacia, nos colocando e nos sujeitando à Sua vontade. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus.